Olá, eu sou a Débora da Silva Lousada, estudante aí da primeira turma do MPTO, e vou apresentar aqui a minha pesquisa para o primeiro seminário de pesquisa do MPTO, Percursos e Produções. O título do meu trabalho é O Habitar e o Direito à Cidade, Itinerários da Reabilitação Psicossocial no cenário de vida de moradores de um serviço residencial terapêutico. A minha orientadora é a professora doutora Eliane Dias de Castro. Eu qualifiquei em novembro de 2022 e atualmente eu estou na fase pós-coleta de dados já das entrevistas, analisando, né, então, o conteúdo dessas entrevistas para levantar as categorias de análise para seguir para a produção final. O meu trabalho, né, ele decorre, né, de uma experiência enquanto supervisora de um serviço residencial terapêutico em Ermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo. Essa vivência ela se deu entre 2017 e 2019. Eu não estou mais nesse território, eu não atuo mais no campo da saúde mental no SUS, mas eu considero que foi importante seguir com esse trabalho, né, e é importante, né, ainda, por ser um ato mesmo de resistência política. O período que eu vivenciei essa experiência foi um período importante de desmonte, né, da política nacional de saúde mental brasileira. Então, eu penso que esse trabalho ele tem essa força e essa potência política antes de eu vou contar um pouquinho da minha experiência nesse equipamento, nesse território, para contextualizar quais foram as minhas interpretações em produzir esse trabalho. Acho que é importante dizer também que eu sou uma moradora, ex-moradora, na verdade, de Ermelino Matarazzo, né? Mas eu sou de Ermelino Matarazzo, então, para mim, esse trabalho também tem bastante afeto, né? Vem de outros lugares também que mobilizam os afetos em mim. Então, acho que isso aí é um ponto interessante do trabalho. Nessa minha vivência, enquanto gestora do SRT1, do Ermelino Matarazzo, eu fui percebendo uma certa dificuldade nas questões, assim, na dimensão da participação social dos moradores do SRT, né? Apesar de ser uma casa antiga, assim, de 10 anos, né, de existência, na época, tinham moradores que eram mais antigos, então, que eram mais velhos, que já estavam aí no processo de envelhecimento, idosos, mais debilitados fisicamente até, né? Mas tinham também moradores mais jovens. Então, era uma casa mista nesse sentido, assim, do ponto de vista da autonomia, para saídas, para o levantamento de desejos, né, dos moradores. Então, muitos deles conseguiam, né, de fato, dizer quais eram as necessidades reais, o que eles gostariam de fazer, para onde que eles gostariam de ir, onde eles desejariam circular. Então, era possível, com muitos moradores, pensar essas saídas e, de fato, essa participação social, né? Essa circulação pela cidade. Mas, por outro lado, isso não acontecia, né? Então, a minha intenção era de pensar um pouco o porquê isso não acontecia, quais eram os entraves, quais eram as dificuldades aí nesse processo, né? Esse SRT é um SRT vinculado a um serviço de saúde mental de referência, que é o CAPS do território, o CAPS adulto do território, né? Então, eu fui me inquietando um tanto com essas questões, né, e com tanto da atuação do CAPS, né, dessa responsabilidade do CAPS de estar junto aos moradores, né, pensando os projetos terapêuticos, conjuntamente com eles, e fazendo isso acontecer na cidade, né, e isso era muito difícil, assim, eu percebia que isso não estava acontecendo. Então, essa foi a minha inquietação inicial, né, o CAPS presente ali nos momentos de crise, majoritariamente. Então, quando acontecia uma necessidade de um manejo mais específico na casa por conta de uma crise,
uma briga, de algo nesse sentido, aí o CAPES estava lá presente. Isso foi mudando um tanto ao longo do tempo, o CAPES foi entrando cada vez mais na casa, participando, fazendo assembleias, né? Mas ainda assim, as saídas não estavam acontecendo, né? Essas saídas com os moradores era mais difícil de acontecer. Então, a gente estava aí, né, em 2017, 2019, quando eu saí, já tinham avanços importantes, mas ainda essa circulação mesmo pela cidade não acontecia. Então, eu queria pensar, né, inicialmente, quais eram as questões facilitadoras e ou dificultadoras, né, do processo de participação social dos moradores do SRT1 Hermelino Matarazzo e de como o CAPS, enquanto serviço de referência desse SRT, estava inserido nesse contexto. O objetivo era de conhecer os sentidos e as concepções dos moradores do SRT e também dos profissionais de referência desses moradores do CAPS, né, atribuídos à questão da participação social, e identificar quais eram as ações facilitadoras do processo de participação social dos moradores a partir do acompanhamento deles, né, pelos trabalhadores. Então, eu realizei entrevistas tanto com os trabalhadores do CAPS quanto com os moradores, e isso já foi feito, né, a coleta de dados já está pronta, e atualmente eu estou neste momento, então, de fazer a transcrição e a análise das entrevistas, a transcrição já está quase concluída de todas, e a análise, então, para a elaboração das categorias temáticas, para poder, então, partir para a produção final, né, para a síntese final. Então, a ideia foi um pouco essa. É uma pesquisa qualitativa, exploratória, um estudo de caso, porque se trata de um equipamento específico, né, um território específico, e utilizo, além das entrevistas, o meu caderno de campo de registro, né, de observações, sensações e linhas de pensamento. Então, nesse momento, né, eu já fiz a revisão bibliográfica e o estudo de textos e conceitos, já fiz a realização das entrevistas com os moradores e com os trabalhadores do CAPS. Inicialmente, a minha ideia era de fazer, né, com todos os profissionais de referência dos 8 moradores da residência, nesse processo, né, todo aí do mestrado, com pandemia e tudo mais. Houveram algumas mudanças no meio do caminho, então teve morador que saiu da residência, mudou para uma outra residência com mais possibilidade de recursos, assim, do ponto de vista da autonomia, né? Um morador faleceu, então eu tenho 7 entrevistas com moradores e 7 entrevistas com profissionais de referência. Em relação ao meu produto final, eu vou apresentar, né? A ideia é apresentar um produto final em áudio, podcast, que vai ser disponibilizado para o público em geral, com cenas e narrativas de vivências com os moradores nos territórios, e trazido tanto pelos trabalhadores, principalmente pelos trabalhadores da casa, né, do SRT, esse acompanhamento aí no território, que é muito rico, assim, né, as narrativas trazidas pelos acompanhantes terapêuticos são lindas, assim, são riquíssimas. Então, a minha ideia é de poder apresentar isso no produto final para o público inteiro, né, para poder mesmo, de fato, né, mostrar que é possível aí fazer um acompanhamento no território, em liberdade, né, um acompanhamento de liberdade, que esses encontros são muito potentes, muito ricos, né, desmistificando aí a questão, então, né, de que o louco não pode estar na cidade, né, então a minha ideia é um pouco essa. Bom, acho que é isso, vai estourar meu tempo, obrigada, cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau, gente.